Olá, meus amigos, estou de volta para nós apresentar mais uma aula, aliás, o complemento de uma aula sobre o capítulo 3, apuração de resultados econômicos periódicos, que já fizemos a primeira parte. Agora nós vamos tratar da segunda parte. Para iniciarmos e colocarmos dentro do contexto, vamos relembrar um pouco o que aconteceu na aula passada. Nós observamos que o balanço é a equação fundamental da contabilidade e, como tal, ele é adequado tão somente para o registro das operações financeiras, conforme veremos aqui. Vamos lá no nosso exemplo antigo e veremos que nós temos um capital da empresa de 200 mil e um caixa de 200 mil. Isso significa o seguinte: e se é a posição financeira da empresa no início dela, e à medida que as operações vão acontecendo, cada operação registrada apresenta uma posição financeira da empresa no momento do registro da operação. É preciso que fique bem claro isso. Por exemplo, quando eu tiro dinheiro para aplicar num título de crédito do Banco Itaú, por exemplo, eu tiro aqui, meu caixa vai para 170 mil, e como vocês podem prestar atenção, o patrimônio líquido financeiro se movimenta imediatamente com qualquer registro, mesmo com débito que com crédito. O final da operação é que diz se ele alterou ou não o patrimônio líquido financeiro. Nesse caso, imediatamente houve uma redução, como veremos aqui. Mas como eu tenho um valor a receber de 30, olha só, ao registrar o 30, meu patrimônio líquido volta para o lugar, o que significa que essa operação não alterou meu patrimônio líquido financeiro. Perfeitamente entendido? Perfeitamente entendido, então vamos em frente. Aqui, quando eu comprar estoque, vai acontecer a mesma coisa. Eu, ao comprar estoque, eu reduzo meu patrimônio líquido financeiro, 70 mil, ele vai para 100 aqui o caixa de 170. Quando eu faço isso, meu patrimônio financeiro imediatamente é reduzido. Presta atenção, ele está sendo reduzido. E quando eu registro a operação, ele volta para o lugar. Ou seja, a conclusão é que essa operação financeira de compra de estoque não altera o patrimônio líquido financeiro. A mesma coisa vai acontecer com o imóvel. Quando eu tiro 80 daqui, imediatamente meu patrimônio líquido financeiro desceu, e quando eu registro a operação de compra, há uma prova concreta de que o patrimônio líquido, essa operação não produziu efeito no patrimônio líquido financeiro da empresa. Modificou toda a posição financeira da empresa, que a posição financeira, como vocês lembram, antes era tão somente um caixa de 200 mil, agora tem um caixa de 20, um valor a receber de 30, um estoque de 70 e um imóvel de 80. Mesmo com todas essas modificações, aqui o patrimônio líquido não foi apresentado. Até aí, a equação fundamental da contabilidade apresentada por essa posição financeira não teria nenhum problema em registrar as operações. Contudo, quando começam a surgir operações econômico-financeiras, aí a validade dessa posição financeira não será mais útil. Ela não terá mais validade. Ok, vamos entender como isso acontece. Olha só, esse estoque aqui eu vendo por 100 mil. Quando eu vender por 100 mil, olha o que vai acontecer. Meu caixa vai para 120 mil. E o que acontece com o meu patrimônio líquido? Ele aumenta a 100 mil. Mas evidentemente, quando eu vendo a mercadoria, eu tenho que entregá-la. E ao entregá-la, olha o que vai acontecer no patrimônio líquido financeiro. O patrimônio líquido financeiro vai ser reduzido. E passa esse mil foi por 200, ele vai ser reduzido, passa para 230, correto? Agora, nós completamos a operação de venda, vendemos por 100 e entregamos um estoque de 70. Com isso, houve um aumento no patrimônio líquido, 30. E é aqui que nós percebemos que essa posição financeira não é mais útil de acordo com os objetivos dos dirigentes empresariais, que é analisar constantemente o desempenho econômico e financeiro de uma empresa. Olha só, nessa operação nós vimos que houve um acréscimo do patrimônio líquido de 30 mil. Portanto,
se eu tinha um patrimônio líquido inicial de 200 e agora tem um patrimônio líquido financeiro de 230, porque eu tive um lucro de 30. Agora veja só, nesse registro aqui, eu não posso explicar esse lucro, porque eu não sei, nesse registro, eu não sei quanto foi de receita, quais os tipos de receita que nós obtivemos, não sei quanto me custou a mercadoria, não sei tipos de despesas que ocorreram para chegar a esse resultado. Então, do ponto de vista de um dirigente empresarial, do ponto de vista de administração econômico-financeira da empresa, essa posição financeira não tem validade. E por isso, houve a necessidade de se transformar o balanço, posição financeira chamada balanço, num balancete. E isso para que todas essas perguntas a respeito de receita, tipo de receita, despesas e tipo de despesas fossem apresentadas na própria posição financeira da empresa. Então vamos ligeiramente aqui passar para essa demonstração que vai dar uma ideia absolutamente do que eu estou falando. Aqui vamos lembrar que era 200 mil, capital inicial, né? Eu tenho 30 mil aqui e tenho 80 mil aqui e tenho esses 100 mil aqui de valores a pagar. O patrimônio contábil vai ser fixado. Olha só. E aqui nós vamos ver qual foi a grande sacada para transformar o balanço no balancete. A grande sacada foi que nós vimos. Que o patrimônio líquido financeiro, à medida que entra uma operação que o aumenta, ele vai e registra esse aumento. E ao contrário, à medida que existe registro de operações que decresce, ele imediatamente incorpora isso. Então percebeu o seguinte, ora, se nós queremos saber a apuração de resultado em um determinado período, nós vamos no início do período fixar o patrimônio líquido financeiro e transformá-lo num patrimônio líquido contábil. O que significa isso? Significa o seguinte, que toda vez que houver um aumento, uma operação que aumente o patrimônio líquido contábil, ele não vai ser aumentado. E eu vou registrar como uma receita, porque aumento de patrimônio líquido contábil é receita. Vou registrando. Toda vez que acontecer uma despesa, a despesa reduz o patrimônio líquido contábil. Como ele está fixo, eu registro aqui. Então, eu vou registrar receitas e despesas, valores que alteraram positivamente as receitas, o patrimônio líquido contábil, e valores que reduziram o patrimônio líquido contabilmente. Até o final do período que nós queremos, por exemplo, um ano. Quando chegar no final do ano, o que eu faço? Eu somo todas as receitas, vejo aqui quais foi o total de receitas, comparo com o total de despesas. E com isso, com o total de despesas, eu vou obter um resultado. Esse resultado é positivo. Sendo positivo, eu acrescento ao patrimônio líquido contábil inicial e patrimônio líquido final deles estará atualizado com o resultado. Se for negativo, será deduzido do patrimônio líquido inicial e o patrimônio líquido contábil final será atualizado. Vamos observar isso. Vamos imaginar aqui, então somente vamos comprar uma mercadoria. Compramos por estoque, 70. Então meu caixa vai ficar com 130. Até aí tudo bem. Não há mudança no patrimônio líquido. Contudo, quando eu vender essa mercadoria, olha o que vai acontecer. Vou vender essa mercadoria aqui por 100 mil. Essa mercadoria que eu tenho aqui, vendo por 100 mil. Ao vender 100 mil aqui, eu vou botar aqui 230 mil. Meu caixa vai para 230 mil. Quando eu fizer isso, o balancete vai ficar desequilibrado. Por quê? Porque o patrimônio contábil está fixo, não acompanhou o aumento. Ora, para equilibrar essa balança, eu sei que o aumento do patrimônio contábil é uma receita. Coloco aqui, ó. 100 mil, está equilibrado e está explicado. Se eu olhar para aqui agora, eu como analista, eu diria assim, olha, essa empresa iniciou com patrimônio contábil, mas já tem um acréscimo de 100 mil, proveniente de uma receita. Receita no caso de venda. Correto?
Quando eu entregar a mercadoria, completar a operação, vai desequilibrar novamente. O que eu vou fazer? Já que o patrimônio contábil está fixo, eu vou registrar aqui, como se fosse uma despesa, e equilibro o balanço. E posso ler exatamente o que está acontecendo aqui dessa maneira. Apesar dessa empresa ter aqui um patrimônio líquido contábil de 200 mil, esse é o patrimônio contábil inicial. Mas já houve alterações. Houve uma receita de 100 e uma despesa de 70. Ou seja, já está havendo um lucro nessa empresa e esse patrimônio contábil já deveria ser 230 mil. Vamos imaginar agora, pessoal, que nós chegamos ao final do ano e vamos apurar o resultado para compreender, para entender o desempenho da empresa neste final de ano. Para fazer isso, eu vou fazer a comparação. Comparei essas receitas agora, eu vou zerá-las, porque ela não só serve para esse ano. No outro ano terá se tiver receita, vai ser registrada novamente. E aqui essa despesa. Essa receita foi desse ano, essa despesa foi desse ano. Então dá 30 mil de diferença, que é exatamente o valor que eu vou acrescentar aqui no meu patrimônio contábil. E aí o patrimônio contábil do final do exercício estará atualizado. E eu posso olhar e dizer, olha, esse patrimônio contábil, que era 200, passou para 230. Então com isso a empresa ganhou, teve um lucro de 30 mil e, consequentemente, a empresa está mais rica em 30 mil. Muito bem. Isso é um ligeiro apanhado de como fazer esta mudança, mas vamos para um exemplo mais completo para a gente entender como a contabilidade faz de fato isso. Eu vou colocar aqui 120 mil, que é o nosso exercício, uma mercadoria de 70 mil que está faltando, e aqui nós temos 70 mil, essa despesa aqui passou a ser zero, que foi do exercício exterior, eu ainda não tinha atualizado. Agora está atualizado. Eu tenho um balanço de 300 mil, conforme nós vimos em todo o nosso exemplo. Caixa de 120, aplicação 30, estoque 70, imóveis 80 e empréstimos de 100 mil. Finalmente, o capital de 200 mil, que é igual ao patrimônio líquido contábil, que é igual ao patrimônio líquido financeiro. Eu chamo a atenção a vocês para vocês olharem isso aqui, concentrar sua atenção nesses dois valores. E aí a gente vai perceber definitivamente qual foi a grande jogada, qual foi a grande sacada do balancete. Veja só, vamos partir logo para a venda. Quando eu faço a venda dessa mercadoria aqui por 100 mil, vai entrar no meu caixa aqui 100 mil reais, ele passa para 220. Quando faz isso, meu patrimônio financeiro, olha aqui, meu patrimônio financeiro passa imediatamente para 300. Contudo, o patrimônio contábil, olha o que está acontecendo, ele continua a mesma coisa. Se ele está fixado aí para aguardar o resultado do período, quando será por hora do resultado, e ele será então atualizado. Não foi isso que nós vimos? Foi isso que nós vimos. Então, meus amigos, olha só o que vai acontecer. Muito bem. O patrimônio, e o balanço aqui ficou desequilibrado, tá certo? Então o patrimônio líquido subiu, o patrimônio líquido contábil não é se elevando. O que aconteceu aqui? Houve um desequilíbrio no balanço, que eu só posso consertar colocando do lado de cá, olha, venda, e foi uma venda que aconteceu. E evidentemente, se eu perguntar qual foi a origem do recurso que entrou aqui, foi venda. Então eu tenho que registrar como crédito venda. Débito vai ser caixa e a origem do recurso vai ser 100 mil, uma receita de venda. Muito bem, fechado o balanço, nós estamos olhando aqui agora que nós já temos um patrimônio líquido de 300 mil, maior do que o patrimônio líquido contábil, evidentemente, porque a empresa botou 100 mil para dentro. Como o patrimônio líquido contábil está fixo, ele não vai registrar isso, mas o patrimônio líquido financeiro não tem nada a ver com isso, está lá registrado. Muito bem, vamos completar a operação. Vamos entregar a mercadoria por 70. Quando eu fizer isso, o que vai acontecer com o meu patrimônio líquido financeiro, que vocês vão observar aqui? Olha só, 70 mil. Nosso patrimônio líquido financeiro, que era 300, imediatamente
desculpa. Que era 300, imediatamente passa para 230. Completou-se a operação. Vendi uma mercadoria por 100, que me custou 70. Então é por isso que meu patrimônio líquido financeiro já está lá registrado 230. E vamos imaginar que foi tudo isso que ocorreu no período. Eu tive venda. Aliás, eu tenho que fechar isso aqui. Como eu entreguei isso aqui, o balanço está desequilibrado. Para completar, eu tenho que registrar que houve um custo da mercadoria vendida de 70 mil. E aí, o balanço está fechado. Tá certo? O patrimônio líquido está no mesmo do início do período e o patrimônio líquido financeiro já está 230. Aqui nós já vamos perceber um grande defeito do balancete. O balancete, até o momento ligeiramente antes da apuração do resultado, ele vai mostrar um patrimônio líquido contábil de 200 mil, quando na realidade isso já é 230. Então, o analista desavisado, ele vai fazer cálculos aqui, erroneamente considerando o patrimônio líquido contábil de 200 mil, quando na realidade ele já é 230 mil. Percebem isso? Isso é uma grande imperfeição do balancete. Muito bem, chegamos ao final do exercício. O que vai acontecer? O final do exercício vai se apurar o resultado do balanço. Contabilmente, a apuração do resultado é um problema complexo, porque, olha só, na realidade, era uma posição financeira, transformamos em balancete. Quando chega ao final do exercício, nós vamos agora pegar o balancete e transformar numa posição financeira. O que é uma posição financeira? A posição apresenta a empresa com os resultados já apurados. O balancete apresenta a posição financeira da empresa, porém com os resultados ainda a ser apurados. Ou seja, ele tem despesas e receita ainda registradas. Isso aqui caracteriza o balancete. A caracterização do balancete é por ele estar registrando aqui 100 mil de receita e 70 mil de despesa. Então, quando eu olho para essa peça aqui, e percebo que existem despesas e receitas ainda não apuradas, eu sei que isto é um balancete. Porque agora eu vou transformá-lo num balanço ou numa posição financeira e vocês vão ver a diferença. Como é que eu faço isso? Na contabilidade tem um processo chamado zeramento das contas de resultados. Que, obviamente, se eu tenho conta de receita e despesa, para um determinado período. Quando termina o período, aquelas contas de receita e período devem ser zeradas, porque elas só servem para aquele período. Próximo exercício, à medida que for surgindo despesas e receitas, eu vou criando novas receitas e despesas. Deu para entender isso? Então vamos lá. E o zeramento se faz da seguinte maneira. Cria-se uma conta ad hoc, que no caso aqui é resultado do exercício, para apuração de resultado. Ora, se eu tenho um débito aqui de 70, se eu fizer um crédito nele, ele vai para zero. Não, vou começar pela receita, porque é logo que apresenta resultado. Se eu tenho uma receita aqui de 100, para fechar isso, eu vou fazer um débito. E ao fazer um débito aqui de 100, ela vai zerar. E vou fazer um crédito na conta de resultado do exercício. Olha só o que está acontecendo aqui. 100 mil. No resultado do exercício. Obviamente, se eu quero acreditar aqui, eu vou alterar aqui essa equação. V14. Agora, nesse momento, vai ser desculpe aí, mas essa fórmula aqui está errada. Tem que consertar. É igual capital mais lucros acumulados mais resultado do exercício. E ao fazer isso, nós temos ali 300 mil. Foi o que aconteceu? Quando eu zerei essa conta aqui, eu passei essa conta para o resultado do exercício.
a conta de resultados do exercício faz parte do patrimônio líquido contábil. Ou seja, eu estou começando a atualizar o patrimônio líquido contábil. Eu estou fazendo a apuração de resultado. Em seguida, não sei se ficou um tanto quanto, eu vou fazer aqui novamente, que aqui é 0, para vocês perceberem. E a receita aqui é 100 mil. Olha, cheguei ao resultado do exercício e tenho 100 mil de receita e 70 de despesa. O que eu faço? Vou zerar. A zerar uma conta de receita, eu faço um débito para ela, ela vira 0. Eu tenho que ter um crédito. O crédito é a conta que eu criei ad hoc para apuração de resultado nesse período. Coloco aqui 100 mil. Com isso, meu patrimônio contábil começa a ficar atualizado. Ele passou para 300. Eu vou agora olhar quais são as despesas que eu tenho. Tenho essa despesa aqui de 70. A mesma coisa eu vou fazer. Para zerar essa despesa de 70, que é negativa, eu faço um crédito nela. E ao fazer um crédito nela, ela desaparece. E faço um débito exatamente na conta que eu criei para esse resultado do exercício. Ao fazer um débito ali, essa conta passa para 30. Então chegamos ao final do exercício e agora já apuramos o resultado, e o resultado foi 30 mil, o resultado do exercício. O patrimônio líquido contábil então passou para 230 mil e ele se igualou ao patrimônio líquido financeiro. Meus amigos, foi uma grande sacada, a sacada do balancete. Contudo, isso eu acho que tem aproximadamente 500 anos de uso. Mas na realidade, esse balancete está cheio de imperfeições. A primeira imperfeição vocês viram. Um instante final, antes da apuração do resultado, o patrimônio líquido contábil que estava aqui registrado era o patrimônio líquido do início do exercício. Mas o patrimônio líquido financeiro já estava mostrando que estava havendo um ganho durante o exercício. Então, os analistas desavisados cometem muitos erros com isso. Quando eles calculam, por exemplo, nível de endividamento, ele pega dívidas totais da empresa pelo patrimônio do início do exercício. E quando ele faz isso, evidentemente, ele está supervalorizando o endividamento da empresa. Ele tem que dividir pelo patrimônio final, 230 mil. E por aí afora. Existe uma série de erros por causa disso. Mas, ainda não é só esse erro. Outra grande deficiência do patrimônio líquido do balancete é que ele não apresenta o patrimônio líquido financeiro. Isso aqui eu estou apresentando para efeitos didáticos, mas ele não apresenta o patrimônio líquido financeiro. Então, aqui, evidentemente, o patrimônio líquido contábil, meio com o patrimônio líquido contábil, o patrimônio líquido financeiro acontece bem mais direito, menos obrigações. Então, qualquer que seja o patrimônio líquido contábil, se você quiser saber o patrimônio líquido financeiro, basta somar bem mais direito, menos obrigações, você encontra o patrimônio líquido financeiro. Isso é uma conta que não é trivial, inclusive por defeito da legislação, que mistura contas de resultado com contas financeiras ou contas patrimoniais na sua demonstração financeira. Muito bem, outro grande defeito aqui é que devido à maneira que o balancete venda desse lado, custo desse lado, despesas assim, eu não posso, a não ser com um programa de computador complicado, apurar, fazer uma análise percentual, por exemplo, das receitas sobre os custos, da receita sobre as despesas, etc. Uma análise percentual do resultado econômico da empresa. Eu não posso, não aparece no balancete. Isso é uma grande defesa, é uma grande imperfeição desse demonstrativo. Outra imperfeição é que ele não apresenta o resultado. Ele apresenta aqui despesas e receitas. Se eu quiser fazer resultado, saber o resultado, eu tenho que fazer a conta. Ou então esperar o final do exercício para fazer o zeramento da conta e apurar o resultado. Ora, isso é extremamente inviável hoje, particularmente quando nós sabemos o uso do computador está tão disseminado, a contabilidade está perfeitamente atrasada. Então, quando nós chegamos
quando nós vamos ver adiante, os resultados podem ser apurados imediatamente. Qualquer operação que você registrar, você pode apurar o resultado imediatamente daquela operação. Por que esperar final de exercício para ter o resultado? Por que não apurar resultado diariamente? Diariamente não. Qualquer operação. Se eu estou meio-dia na minha empresa, já registrei tantas operações, eu tenho o resultado meio-dia. Se eu tiver 1 hora, eu tenho o resultado 1 hora. Isso, evidentemente, né, é o grande problema do balancete. É por isso que eu acho, e sou a favor, que ele desapareça. Virou uma peça de museu o balancete. E nós veremos isso perfeitamente quando eu apresentar na próxima aula uma apuração de resultado instantâneo. Meus amigos, eu espero ter esclarecido essa apuração de resultados, essa transformação da posição financeira em balancete e mostrando as causas por que isso aconteceu e como aconteceu. Eu espero que tenha ajudado bastante a vocês a entenderem o processo de apuração de resultados. Agradeço a atenção de vocês e espero na próxima aula, onde tratarei da apuração de resultados econômicos instantâneos. É uma aula muito importante, porque inclusive ela é pioneira. Nunca se falou sobre isso antes. A primeira vez que eu falei sobre isso, escrevi no meu livro Expertise em Apuração de Resultado Econômico, já tem uns 2 anos que eu fiz esse livro, 3 anos. E toda vez que eu apresento isso, as pessoas dizem, mas vem cá, não é possível, é muito mais fácil e ninguém nunca fez isso. Eu digo, olha, pergunta ao Colombo, porque o Colombo também fez isso, botou um ovo em pé. Quando ninguém conseguia, ele colocou e botou um ovo em pé. O fato é que hoje, com o volume de operações que nós temos, que as empresas têm, com a informática tão atualizada, a digitalização de todas as operações, permitindo que você apure resultados imediatamente, instantaneamente, por que esperar o fim de um determinado período? Muito obrigado e até a próxima aula.